Okay, good evening, everyone. Thank you for joining us tonight. This is the last in our budget breakdown series. But before we get started, I'm going to throw it over to Julian at Excel Linguistics to help everybody get their translation and interpretation together. Thanks, Latoya. Okay, so good evening to everyone. Welcome to this meeting. And tonight we have English, Spanish, and Portuguese. So I'm going to share my screen. So that means I'm going to have to stop Maurice's screen for a few seconds. Okay, here we go. So we're going to make this announcement in English and Spanish and Portuguese to let you know how to select your language. In just a moment, you will see this globe icon next to the word interpretation. You will find this at the bottom of your Zoom screen. If you click on that globe, you can select your language. If you have joined from a cell phone or tablet, look for the three dots button on your screen and next to the word more. There you will see interpretation as an option in the list to choose your language. An important reminder, everyone has to select a language and stay in that channel. Now, I will turn it over to Jimena to repeat that in Spanish. Buenas noches. Esta tarde vamos a tener servicios de interpretación en inglés, español y portugués. Cuando estos inicien, usted verá que aparece el icono de un globo en la parte inferior de su pantalla. Si le da clic, podrá seleccionar el idioma en el que quiere participar. Si usted se está uniendo a través de un celular o de una tableta, tiene que buscar los tres puntitos junto a la palabra más o more, seleccionar Language Interpretation, darle clic y de ahí aparecerá una lista de los idiomas y podrá escoger en el que quiere participar. Independientemente del idioma que usted hable, es muy importante que seleccione un idioma y permanezca en ese canal. Gracias. Thanks, Jimena. Dora, can you please repeat that in Portuguese? Sure. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estaremos disponibilizando serviços de interpretação em espanhol e português. Para você acessar esses serviços, clique no globo na parte inferior da tela e selecione o idioma da sua preferência. E se você está acessando de um tablet ou de um telefone celular, clique nos três pontinhos junto à palavra mais e você poderá acessar o idioma da sua preferência. Lembramos que todos devem selecionar o seu idioma. Muito obrigada. Thanks, Dora. Okay, so interpretation is available now. Back to you, Latoya. Gotta unmute myself. You'd think I would have that down by now. So again, I want to welcome everyone to our final budget breakdown series for Eu FY26 quero budget. dar as boas-vindas para todos. Before we get started, I want to just share the agenda, what we're going to be doing Eu today. gostaria de começar com a agenda de We want to hoje. hear from you to get started. No início, nós So if queremos you could in the saber de chat você, write, queremos ouvir a sua opinião. Marissa, Então, can you se give me você the elevated puder voices continuum? escrever There we no go. chat, In the chat, can you just put você what pode colocar role you're playing in this meeting tonight? If you're a caregiver of a young child, qual é o you seu can put papel one, nessa or reunião, in se your role you você interact é with children and families every uma day, put a one. pessoa que é Put a prestadora two de if you cuidados, interact with coloque children and um. families Se você occasionally, and interage com three if crianças you e do not famílias todos os regularly dias. interact with children and families, Dois, se but you você have a vested interest. That's why you're here. ocasionalmente interage com We just want to crianças see e who's in the room famílias. with E us today. três, se você não interage Great. regularmente, mas tem um interesse pessoal. All right, got a lot of ones and twos. Então, muitos Nice. uns e dois. Great. And so we also wanted to Então, hear from you nós guys. também queremos saber a sua opinião. At this point, I said this is Nesse our third momento, in our series. So right é a now nossa we're at terceira conference committee reunião, então in the nós budget, which estamos means the na governor's given parte us her de version of the budget. The House and conferência. Senate have both given us their Então, versions of the budget, a and now Câmara they're nos just deu a reconciling them versão deles, together. o And Senado so a before versão we dele, dive agora eles in estão to more specific reconciliando things,
You can put it esses in the dois chat or you documentos. can raise your Então, hand. você pode Um, colocar aqui no chat, você what are pode some things levantar that a are still mão. top of mind for you Quais as we're algumas entering the coisas que vocês conference estão assim portion of budget? pensando quando vocês estão entrando nessa parte da conferência do orçamento? And I see people have called and emailed. Great. Eu Called and vi que emailed. várias pessoas That is estão so great. colocando I'm so aqui que excited every time I ligaram, colocaram um see e-mail. people putting their Eu fico advocacy in muito feliz action. quando as pessoas é, colocam o papel And de another é, question, if defensores you em haven't called prática. or emailed, why haven't you done it? Então, se você And ainda não mandou um e-mail, por are que you que guys você não seeing the fez? things that you've been advocating for show up in any Vocês version of the estão vendo budget so far? coisas aparecerem no orçamento que vocês estão lutando? Oh, Mary Beth, you Ah, called, emailed, and you had a visit. Great. a Mary Beth, ela ligou, ela mandou e-mail e ela também fez Wait uma list. visita. I saw Kim do the wait list. Is there going to be funding A for new children lista this de year? espera, isso vai ser bom para o orçamento esse Yes, in the ano. last vote to fund. Linda, I'm assuming you Sim, o saw último what you've been voto advocating for in do that one. fundo, eu acho que você All advogou por right. isso. C3 funds for new Fundos programs do that started this C3 year. para novos Great programas question, que Harold. começaram esse ano. Ótima pergunta, Harold. Or wonderings. And so Então, I guess we can start with eu acho que a gente pode Marissa. I'm thinking começar about like what we're com seeing in the chat. Marissa, pelo que a gente está vendo no chat. Yes, get children's mental health put back. Okay. Sim, Maybe we can saúde start with mental para slide crianças. Talvez a gente possa 11 começar com o to just slide see 11 where some of this stuff landed in para each ver proposal como que before we move está into the a conference proposta antes portion. de a gente And I don't know passar if you want to para a talk about parte da this too, conferência. Eu não sei se vocês querem Marissa, falar but sobre isso, I'll do a Marissa, quick overview just to mas eu start, dou and uma Marissa, jump in resumida whenever rápida you're e a ready. Marissa pode When entrar you aqui na look at conversa quando ela quiser. all Então, quando of the você estiver budgets olhando together, aqui o orçamento junto, what slide are we on? as Oh, this is propostas our conference kickoff. orçamentárias, Oh, there we go. Yeah. Okay, when you look at quando the você governor's vê budget, the House final, and the Senate as final versions propostas of budget, when we're orçamentárias do talking about governo, do conference Estado, committee, do the Senado, things da that are Câmara, a gente está conferenceable are the falando things where sobre there a is a difference. conferência. O que a gente quer And dizer é que so, vai ter uma if you look at conferência, uma early childhood mental discussão das health coisas que supports, estão that's everybody can get put diferentes. $5 million into that item. Então, todo That mundo colocou 5 they won't milhões conference on de that. dólares aqui But para o they could suporte à conference saúde on mental, porque todo the mundo higher colocou 5 education mil, não opportunities precisa where fazer there's a uma discussão. discrepancy between the Mas House onde tem version uma and the Senate discrepância version. entre a And versão da anywhere you Câmara, do see Senado, a aí difference existe uma is where they'll conferência. get Onde together existe and uma talk about diferença é how to onde eles reconcile vão that. What se should the final reunir version e of the budget that they conversar, agree on discutir have como in eles it? podem reconciliar essa diferença. Across the board, everyone funded C3 at Todos 475 million. estão So acordando de that's going to be financiar like o what it is C3 a for funding. 475 milhões, The same então thing eles with concordaram, childcare financial assistance is funded. e Well, também there's a a small assistência difference, and financeira so para that will be cuidados conferenceable. We infantis can tem have uma another slide. I'm pequena going to let Marissa talk diferença, about the other slide mas about the things a gente that are tem outro conferenceable. slide And then sobre o at the que, end, we que can talk vai about existir essa what discussão. our advocacy E steps depois, no are final, a going gente pode forward falar quais during vão this ser conference os committee nossos próximos portion. I don't passos know, para Marissa, if you want to jump in and advogar. talk about Eu não sei, what Marissa, is se você quer conferenceable, thinking entrar about the e things that people put in conversar the chat. sobre o Yeah, que happy vai to. ser Yeah. parte Also da just so conferência. encouraged to see how Sim, many eu estou people muito have feliz de taken ver action and várias emailed or called pessoas or entrando em visited ação, their elected ligando, passando officials e-mail, this year or in the visitando os past to advocate oficiais. for the state budget. It's not an easy thing to do, and Não é uma especially when coisa you're busy, fácil it can de be se hard to find fazer, the time. So especialmente quando você está seeing that is really ocupado, great achar in um the chat. tempo And then para fazer was it isso. Mary Beth? You've done all three? E a Mary Beth, She ela fez visited tudo isso, as né? well. Ela Yeah, visitou, né? exactly. And then, I would be curious too if Então if eu anyone on the call estaria hasn't done that curiosa yet. Let us know se if alguém there's do something that we can do COHASET that can já help kind of fez support isso. you in that.
if it's, Nos you avise know, se tem helping alguma coisa que a to gente pode draft a fazer template para te dar um email that apoio, you can send talvez or fazer um elected rascunho officials, de um or if e-mail que it's, você pode mandar para you know, helping to connect you eh, and helping you figure out who os represents you. It representantes is sort of a, eleitos. it's a small, sorry, my dogs are going crazy right now. Ai, desculpa, meus It is cachorros estão fazendo small barulho but aqui. very impactful thing that you all can do. Então, isso é uma Latoya, can I coisa pass it back to pequena, you mas just que one tem second? muito Yes, yes, no, impacto no que worries, no vocês worries. podem Yes, fazer. and to build off what Marissa said, E it para is continuar small do and que a it's Marissa está impactful, and whenever falando, you é talk to a pequeno, mas tem legislator, muito they want to impacto hear quando from você you more conversa than they want to hear from com us. um So, if legislador. there's Eles anything we can do, querem I know saber de você Strategies and mais do que Neighborhood eles Villages querem both have saber great conosco. resources and Ah, templates to help you, but if we could be doing nós temos something different, vários let us know. Oh, modelos que who just podem te said they went on ajudar, TV and gave mas testimony in front of the se Joint Ways vocês and Means? querem, All right nós podemos now. te ajudar. Una, I hope I'm I saying did, it yes, right. Ah, I did. então, That is so alguém great. já Sorry, fez Yeah, yes. you um want to tell us depoimento? how that was? Você quer falar Sure. como que It foi? was actually Sim, pretty a scary in the UNA beginning because fez I got a isso. call from somebody who oversees Então, the IOTPs, and they eu said, recebi uma we need to ligação de find a certain quem amount of $1 million supervisiona. within 2 months. And I literally Nós walked up and down my tivemos kitchen floor 5 and went, how milhões de can I do this? How dólares can I em do this? 2 meses. And I just reached out to everybody that I could E eu possibly entrei em think of. contato com todo A mundo que eu college friend who's a producer pensei. at Channel 5 News. I went Tem on um the 6 produtor o'clock no news. I wrote up my testimony, 7 O'Clock how News. mental health Eu services escrevi had o helped my meu family tremendously through depoimento, DMH. como que And I went in front of a the minha Joint Ways família and foi Means. But ajudada. meanwhile, I also, from 6 E a.m. in the enquanto morning until isso, das midnight, 6 I was horas on da the manhã phone até for a month and meia-noite, a eu half to estava everybody, no from telefone com legislators to 1 mês e meio, senators com to todo you name mundo, it. com And it passed. legisladores, So we got passed at the senadores, House level, which is unheard of, the Right. children's e, services. So first time I've e ever foi gotten involved, and passado no honestly, nível da it was the Câmara. first time I'd ever really seen Então, isso personally foi a how primeira we as an vez individual, as individuals, can make como a nós, como significant um difference indivíduo, by using podemos our fazer uma voices. diferença I was blown away, and now significativa I'm hooked. I ao want to see how usar they a continue nossa to grow. Ooh, voz. I love to hear E that. eu You're vou hooked on advocacy. continuar, Woo! I'm actually now the continuar co-director fazendo of isso. the under PAL. I'm now the co-director of the Family Advisory Alliance for Massachusetts, which Eu is sou all going to agora be advocacy co-diretora and do legislative Family work. Alliance. And I Eu don't know vou anything fazer um about this, so I need trabalho de all the help I can get advocacia, from de anybody on here that representação. would like to help me. I, I would appreciate it. I'm not the booker for the 9:30 call, but that might be a great. You Eu might não be a great estou guest on there. What Just is saying. that? marcada para I a don't know what ligação that da is. I'm 9h30, sorry. mas talvez você Don't worry. We tenha, will reach out. seja uma I'll boa follow you up with candidata you. para você dar o Thank you seu so much. I would depoimento. really appreciate it. Eu não I sei o really que want to que é get isso, I mas want to get dug não, into não this se work. preocupe, a gente pode Absolutely. Can I just te mention one thing ajudar that I'm com isso, concerned about? I'm explicar also para severely você. dyslexic, so bear Ah, with me. ok, I have eu vou trouble ver putting things se, in the porque chat. isso pode ser um bom One trabalho question that I am para concerned mim. about. Yeah. All Eu right, so quero me envolver mais. say we get everything passed that we want to get. And then because 25% of all of our funding is federal, Então, que I'm sorry, I'm really bad on 25%. No, you're doing I'm great. acronyms. I'm going to say Ai, EREA, and all I desculpa, think que eu about sou is ruim em Eeyore matemática, mas from Winnie the Pooh. eu só Because consigo falar 25% do does come isso federally, do Winnie the what Pooh. happens if all of a sudden those Então, federal o que funds are gone? acontece se That's esses my big fundos question. federais Thank you. desaparecerem? É Yeah. Thank you. And you guys pergunta will reach out to me. perfeita e uma Yeah, and perfeita you guys will reach continuação out do to me. que nós Thank you. estávamos falando. So, I'll just run through this very quickly and then we'll get Então, eu vou to falar your sobre questions. isso So, rapidamente, as Latoya depois a mentioned, gente this is our passar third para as meeting perguntas. for Como budget eu falei, breakdown. essa é a nossa We got terceira together reunião after the governor's sobre o budget came out. orçamento, We got e together o to talk orçamento about the do House budget governador and the Senate saiu, a budget gente falou proposals, sobre and o now we're orçamento talking da about the Câmara, conference do committee, which is where Senado, you're e gonna sort agora a of gente está falando sobre essa reconcile those differences between the conferência onde House's eles vão version and the tentar Senate's version. reconciliar So essas right diferenças now, for entre the a next versão 2 do weeks, is Senado the e da best time Câmara. to contact E that agora, conference nessas committee, últimas as well semanas, as é a your senator, melhor your hora de representative, você to let them know contatar the os things that you seus support that, like Latoya representantes mentioned, para that are the avisar o que differences between the vocês House's version and the apoiam. Senate's version, and that are Então, conferenceable, so that they'll be existe sort of negotiating algumas and debating over diferenças the no next few Senado da weeks. Câmara, We'll help you desculpa, kind of identify na what those versão da things are. Câmara, But do Senado, right e now eles is a vão great tentar time to get reconciliar in isso. contact if you haven't yet. Então, agora é uma And ótima then, literally, é, as if it was ideia você part of the entrar em presentation so far, contato your se question, I você think, is não really entrou tied to ainda em this of, contato. part of Massachusetts's
Então, funding for parte early de education care does come from Massachusetts the federal government, vem, and do orçamento whether vem do it's governo direct federal cuts or indirect ou cuts,
Nós não sabemos se vai with all ter of the sort of cortes uncertainty at the diretos ou federal level right indiretos, está now, how tudo does that impact incerto what's agora. happening in Não Massachusetts? sabemos And como vai part of the afetar question o or que part of the answer to acontece that em is that we just Massachusetts e don't quite know yet, parte that we have to kind of wait and da see how resposta the que a next gente não few sabe months ainda, a develop gente in the tem que federal aguardar, government in ver os Washington, D.C. próximos as they are meses. O sort of governo doing em their budgeting Washington, D.C. process. está fazendo também But um we do know orçamento, that in mas a gente Massachusetts, sabe the que em state legislature Massachusetts has sort of a been proceeding legislatura as do if like business estado as está usual. They have procedendo calculated normal. the revenue that they Eles expect to calcularam have o for this lucro que year, and that eles is how they've made these esperam sort of ter budget esse ano, decisions e é for assim que eles fiscal year fizeram a 2026. And decisão do then orçamento if do ano and when that fiscal de changes, there will sort of be that 2026, reassessment down e the line. And se e quando there's a number mudar, of vai things that could ter happen in the um future. So the realinhamento. headline there is that, Tudo pode we're acontecer keeping no track of futuro. it. Nós Una, we estamos mentioned the 9:30 call. We acompanhando. have Nós a daily mencionamos 9:30 a call, which we ligação just put de into the nove e chat there, which meia. is really A meant to Amy be colocou aqui no a chat resource for agora. everyone. É um It's a recurso para daily 9:30 todos, to 10 para a.m. call for the early childhood community. And a comunidade we've pode been ligar, acessar essa having sort of reunião. federal experts come on those calls Nós once a month to temos sort of share an update on especialistas what's happening at the federais vir federal nessa level. So ligação e a nos we will sort of atualizarmos o que está keep track of all of acontecendo a that nível federal. and help E a you gente all sort quer of continuar stay on acompanhando top of that, isso and advocacy will e que continue. vocês continuem sabendo do que está All right, acontecendo e so talking a advogando little por bit tudo. about Então, the conference falando committee. As we mentioned, pouquinho this is really sobre a o process to allow the comitê. House and the Senate to Então, esse é um identify differences processo between their two budget proposals para que and eles possam sort of identificar as finalize the state budget in diferenças Massachusetts. dos So orçamentos there para are finalizar three o orçamento de representatives that are part of Massachusetts. that conference Então, committee and tem three três senators that are part of that conference representantes committee, and I've listed them all que here so that you can see estão, their names. são parte desse The real comitê e headline três is that senadores. Eu there listei eles is aqui. more than O $150 destaque é million que at existem stake mais de between the House's version 150 and the milhões de Senate's version dólares for early em education and jogo here in Massachusetts. dos That's a lot of orçamentos do money. Senado e da And Câmara. Então, so isso é right muito now, as I dinheiro. mentioned, this is a E great time como to eu sort of get falei, é uma involved, ótima to maneira contact para the conference você se committee and envolver, to para advocate você for entrar em the contato com maximum esse amount of early comitê de education year funding conferência, para possible que a between gente those two possa proposals. conseguir o máximo de orçamento All para right, so a this is where it gets a educação e little cuidados complicated. infantis. Então, So aqui é um in pouquinho January, Governor complicado. Healy Então, filed em two janeiro, a proposals, two governadora funding Healy proposals at the same time. fez duas One of them was propostas de for fundos ao fiscal mesmo year tempo. Uma 2026, era para o ano and the fiscal second de one was called 2026 e a a surplus segunda surtax era supplemental budget. So this is orçamento basically suplemental allocating extra baseado funding that nos the state of impostos Massachusetts extras. has left over from the Então, past 2 years baseado from the no Fair Share or Millionaire's Tax imposto in extra Massachusetts. So que Massachusetts that tem funding nos source últimos goes 2 anos, towards education baseado and no imposto transportation para related things in pessoas Massachusetts. So these que are sort of têm two separate documents that happen to have been filed, são at the same time, milionárias. and so the Então, legislature is ela really fez using esses them dois orçamentos. as Então, os complementary. So you'll legisladores see estão some usando funding in isso one document, some funding in the complementariamente. other document. So Então, this means that for alguns us fundos são all, de as um we're sort of documento, tracking these things and fundo é do outro advocating, we're documento. really Então, advocating for these nós estamos proposals at the same advogando por time because essas they are duas meant to propostas complement each ao other. mesmo So tempo, you'll see porque on the elas se next few slides that complementam. some of the funding shows up in the Você vai ver FY26 que budget aqui document, no and some of it slide shows up in the alguns surtax aparecem no supplemental budget orçamento fiscal document. de 2026, algumas All propostas right. nesse So orçamento we went through this, and I suplementar. think Então, a the gente headline já there is comentou really just the sobre differences isso. Então, between the House's aqui o version and the título Senate's version are realmente é the a things that are diferença comprehensible, the entre things a that will Câmara be e o sort of up for Senado. negotiation over Então, the next few as weeks. diferenças é o que vai So that's really estar what we're going to be sendo focusing on negociado today. nas Amy, do you want to add próximas something? Yeah, semanas let e me a just gente add like an quer example because we keep saying the word comprehensible. negociar. So Então, if you look eu queria down dar at um the exemplo. Commonwealth Então, se Fiscal Partnership você Initiative, at that line item, it's the verificar a third one down. iniciativa You do see the governo do governor in her estado, budget said, o let's spend governo, a $17.7 million governadora on that. The e Massachusetts o House in Senado their budget said, falou: let's vamos spend $10 million gastar on that. 7 milhões And then the nisso. Senate said, let's spend $27 million on that. E o So when Senado Marissa and 27 Latoya are milhões talking e a about things Câmara going 10 into milhões. conference committee, there are Então, now isso 6 people that tem have to 6 look at pessoas agora all nesse of the line comitê que tem items. que And in a olhar place like that, os where there are itens e differences, detalhe, they have to e aonde negotiate and tem say, diferenças, eles we are têm que going to spend this negociar e much falar: money in the
nós vamos gastar And it's esse not valor just no about orçamento. how much money E they não want é to spend or somente not. quanto dinheiro eles In querem gastar Massachusetts, ou we não. have to Aqui em balance our budget. Massachusetts, a gente tem So que all the things that we want to fazer spend money a on have to be the same number contabilidade do for orçamento. all the money that we have Então, to spend. o And it dinheiro que a really gente tem is para a alocar tem que huge ser o job to mesmo do. valor que a gente tem And para that's gastar. why Então, the esse é um advocacy matters trabalho now, muito because grande. Então, é por the isso que legislators cannot track vocês every fazerem single line item in the budget. a And so defesa, it's our a job to point back advocacia and say, agora por os seus hey, direitos we é know you care importante. about young children. Então, agora é a hora de Here's vocês what we falar. hope that you do. And a Ah, lot a of our gente sabe que advocacy vocês se importam is por around like, crianças, pick the então é higher isso que number. vocês têm que fazer. Então, o So que in que a that gente quer? Que eles case, peguem esse when valor things are maior. different, they're Então, gonna have nesse to caso, discuss it. quando If existem things essas are the same, diferenças, then eles they têm don't que have to fazer discuss it. uma They agreed discussão. on the Se as number that they're coisas gonna estão spend, and then they o mesmo agreed on valor, the não tem que language fazer uma for how to spend negociação. it. So that's why it's so Então, é important, isso que, because por isso que é we have to importante, be kind of the porque content nós temos experts que to ter, explain and saber ask for ser the money that we experts need. no And conteúdo para we've been explicar o hearing from dinheiro que a other gente states, back to precisa. the question about Então, the a federal gente budget. In está ouvindo Massachusetts, dos they outros are estados basing com relação this number ao on what they orçamento know do that they governo have right now. federal. So there Em could be Massachusetts, shifts, eles but estão right now fazendo our isso goal is to get through this process conforme o in dinheiro the que way eles that têm they've done it. agora, And I mas think that pode ser que exista alguma that's important mudança to da maneira know. que eles estarão While fazendo we no are all futuro, mas é paying attention importante to the saber, federal level, enquanto a gente right está now prestando we are trusting atenção the no nível legislators on federal, their process. no momento a So gente thanks, está Marissa. confiando Yeah, no, I nos think that's a really important point. legisladores e no And I think processo. just to add on to what Amy's Eu saying, gostaria de the adicionar higher no que a funding Amy amount está obviously is part of falando, it, but claro que part of the o advocacy too is valor sort of telling the story maior of what the different do funding orçamento levels é mean melhor, and why mas they é might be claro showing up que in the House differently than they are in the a Senate. gente So, tem que you know, saber o as an porquê que está example, aparecendo um valor it's diferente the, na you know, the Câmara, no House's version Senado. of Por the exemplo, a Câmara, CPPI, the example that a, Amy gave, the na Commonwealth Câmara, Preschool Partnership a Initiative line item. CCPI, The $10 million there os would 10 result in a cut to that milhões que grant está ali program, listado, whereas that $27 foi um million corte, line or funding level, even though that's higher e than os the governor's, 27 it milhões actually do really is like Senado, a level apesar fund de for the que year. So it would be, é you know, the mais same alto communities que o that are do already getting governo, that grant would já continue está to get no it. nível. It's not Então, a essas significant increase, comunidades even que though it kind of estão looks like a $10 recebendo million increase. So hoje yes, vão telling that receber. Então, story is não é an important part of this um aumento too. significativo. Okay, so we're going to zoom in on a couple Ok, a pieces gente vai that destacar aqui that are going to algumas be differences between the partes House's que version and the existem Senate's version, and then we're diferença na also part of versão da those Câmara, na versão do Senado. 2024 reforms that we've talked Então, é about over the parte da past few reforma de meetings. 2024 So que a gente just falou to zoom back sobre out a little isso nas bit, últimas last reuniões. year Então, in the para a state budget, gente so dar the um zoom fiscal year aqui, 2025 state budget, no ano Massachusetts de passed a number of sort of 2024, policy related to early education and Massachusetts care through the state budget. So passou what they really did was algumas sort of leis com took a relação bill ao that had been filed orçamento. in the legislature and they put the majority of that into the state budget and Eles passed it pegaram through uma that process, which lei means that, you know, we're e seeing a lot eles of progress, that passaram. we're really excited about some of those A gente policy viu muito changes, and progresso e a now gente está a muito lot of it feliz has com to do with algumas what does mudanças no implementation look regulamento. like Agora at tudo the tem a ver Department of com a Early Education and Care, implementação no and how are we Departamento de going Educação to Infantil work with the e legislature to como que a increase gente vai investment in the trabalhar com different os line items legisladores that para will impact investir, some of those aumentar o policy changes. investimento. So I'm going to highlight four Então here. eu vou destacar aqui The first 4. one was one of the ones that O came up in the chat. primeiro So, é um dos que you know, apareceram no chat. in those 2024 reforms, one of the pieces Nessas that we were reformas really de excited to see 2024, uma das was coisas que a gente that estava feliz em Massachusetts made the ver é que decision to Massachusetts expand fez a the income decisão de eligibility for child care financial expandir assistance o up to salário 85% para sort of pessoas que se immediately, and then qualificam potentially up to 125% in the future. This would para allow a number of new families to become eligible for 85% child agora, care financial talvez assistance. 125% no The next futuro. step Isso of vai that is, you know, we aumentar have to increase a funding levels quantidade so de that those families can famílias actually que get vouchers or can recebem participate in that assistência. program. Então, outra So coisa, a where we're gente seeing vai some differences aumentar here is a a quantidade couple. de I'm going to famílias highlight sort of que vão three main receber o points. voucher. So let's talk about the House first. Então, So the vamos House começar included falando $15 sobre million a in Câmara. a A line item Câmara to está reduce the incluindo income 15 eligible milhões de list. dólares para This funding combined with $8 reduzir million that they included in a, that House
surtax supplemental budget that I was talking about E earlier, também 8 milhões would do allow Massachusetts orçamento to sort of reopen the suplementar waitlist de in the state sobretaxa. and to give access to new families and Então, isso who are poderia dar incrementally vulnerable. acesso a The Senate also included famílias this novas $98 que se million qualificam in a devido line ao item, and that salário. funding would go towards sort of maintaining the existing caseload for childcare financial assistance, E também do and we Senado, refer to as like 98 milhões annualizing the vai reimbursement rate continuar used from last year. So mantendo think of e that funding as sort também of like maintenance of vai the status quo. cobrir The o Department of Early reajuste que Education and Care foi needs that to dado be o able to ano serve passado. families that they're currently serving. Então, It wouldn't result in, say, nós like vamos increasing conseguir servindo as famílias que a gente the number serve of children that have atualmente. a voucher, but it would, Não but it is precisamos. important so that there aren't families that lose access or that we're not sort of É underfunding the importante Department of que Early as Education and Care. pessoas que não So these three percam pieces esses vouchers. combined are all Então, part essas of an ask três that we've developed partes that when sort of combinadas, when combined would result in Massachusetts being able to quando você reopen the combina childcare esses financial três assistance valores, program. All right, so o Harold estado says, de what's the budget Massachusetts vai for conseguir FY25 for the cobrir Child Care a Financial Assistance Program? assistência Is it more financeira than or para less cuidados than what is infantis. being proposed this year? That is such a great question, Harold. So I can have us, I'll share this in the follow-up just so that you all can Então, see qual the que é o specific orçamento numbers. para But what I can tell o you ano is that, fiscal para os between the programas House's de and the Senate's assistência proposal, financeira? Então, é uma boa both of those pergunta, branches Harold. had to invest As over duas $200 million more than last partes do year, governo just to sort of estão break investindo even with mais childcare do financial que assistance in o ano Massachusetts. So passado, só para there's a number of reasons why que that was fique necessary and sort of why that increase in correto investment com o que já will estava sendo result feito o in ano sort of a passado. breaking even of the program. But I think it's also really Eu important in acho que é context and important importante to no flag for you contexto all because que a you know, gente I think a lute lot of por times we vocês, really porque want muitas we vezes want to nós push the legislature queremos to make these new que os investments to legisladores increase façam access esses for childcare novos financial assistance. And investimentos, que I think this aumente o year the acesso combination of the aos federal cuidados landscape and what's infantis. happening there and the Eu acho concerns that que o we que all está have about acontecendo losing hoje no potential funding, cenário político, that de paired with the talvez fact that the perder legislature had to as make pensões, $200 e million isso também plus com o fato que talvez investment just to podemos sort of perder break even 200 really milhões sets para up apenas this year for being a really ficar difficult e year to num increase access. mesmo So I think patamar, that is an está important demonstrando como context, and está at the same difícil hoje time, para acessar. at our last meeting, you all, that was the number Então, one thing na that you all wanted to talk última about, reunião, era o mais increasing importante access que to vocês vouchers, that queriam sort of ending conversar, que era the free aumentar o piece, acesso ao was something vouchers, that a was very questão important do to you all. So congelamento it's a great dos question, vouchers, Harold, é uma and I think it's coisa que é important muito context importante para when you think vocês, e eu about acho que é uma advocacy. boa pergunta, Harold, All right, e no the contexto other, de let's advocacia pull up the também. chat real quick, make sure I didn't miss anything. Okay. The other two pieces here that I'm going to talk As about outras are duas partes que eu vou falar aqui scholarships for early educators são and bolsa loan de estudos forgiveness for para early educators. educadores So these e two perdão de empréstimo para programs educadores sort of infantis. pop Esses up in dois the House's programas, FY26 state budget proposal no and the ano House's fiscal de surtax supplemental budget proposal. And 2026, there's está aqui, $7.5 million e também no allocated to either of them in those orçamento two proposals. suplementar. So again, as part of our ask, Então, we are encouraging como people to parte do reach out to nosso the pedido, a legislature gente in quer que vocês support of those continuem two line advogando items so com that we os can see that legisladores para investment que eles apoiem esse sort of investimento. higher education scholarships for Essa early bolsas de educators and for loan estudos para forgiveness for early educação e educators. também perdão de And then finally, empréstimos the de reimbursement rates. So estudante. this was another thing that E, had come up finalmente, on meetings as in the taxas past de that, reembolso. A gente já the teve reimbursement rate reuniões no not actually being passado. reflective of the cost of doing Os care, of valores de providing care in taxas de Massachusetts. reembolso não And têm this was a sido really important usados. part of those 2024 Isso é reforms. muito So importante that na new parte policy da change really reforma does de set a framework in 2024. A Massachusetts, a new nova framework for setting rates moving política forward that is based on that true cost of está high quality care and takes into account a baseado number of no things that it custo hasn't de um necessarily cuidado taken de into account before, qualidade. like as Isso an nunca example, foi increased levado em salaries for early consideração educators. antes, por exemplo, So aumento one of the things salarial para that, os educadores. Então, we're uma thinking das about is coisas that que a gente está uh, pensando the Department of Early é Education and Care que o needs to be able Departamento to de sort of assess Educação this new cost. Infantil So they've been talvez doing some cost acesse modeling to esse kind of custo get this new novo process, this new para que framework up and ready to possa go.
ter at the esse same time, we can processo make that sort pronto, of incremental preparado, progress with the para que reimbursement possa rate and with things like ser C3, feito the aumento C3 grants, incremental to eventually work towards that sort of true e cost para of childcare. eventualmente So in the House's chegar ao surtax ponto do supplemental budget verdadeiro proposal, there was a custo $20 de million cuidados infantis. investment to increase Então, the reimbursement existe rate for uma proposta de childcare 20 programs. So milhões that's de another piece that dólares we have put para into our aumentar budget ask. as taxas. All right. And then Harold says that adds clarity to the question that most of the Eco Latino members have asked us, which is that is EEC going to reopen vouchers? Yeah, we know that that is the question that's on everyone's mind, which is why this is a great time for you all to be advocating, because unless this funding gets through, there won't be any additional funding to kind of reopen those vouchers. Right. Ken has a Kim, question. go ahead. I just also want to weigh in that the DTA vouchers and the DCF vouchers have consistently been increasing so even though there haven't been new children coming off of the wait list, new children had been written during the course of this year. They've just been funded through DTA and DCF. Doesn't help the families on the wait list, but children are accessing, and we're worried about the volume of those. Like, is that being taken into account with this year's budget? Even if we were to get this extra money, is the growth in the DTA and DCF going to sort of offset and take all of that money? Yeah, which is a really important point too. And to your point, Kim, like, we're talking very specifically about that wait list and income eligible right now, but the caseload for childcare financial assistance is the highest it's ever been. That's correct? I mean, and lots of that is because of, children that are automatically eligible because of their interactions with the Department of Children and Families or the Department of Transitional Assistance. So yes. I also think it's important to note that there's no way vouchers are going to open for July 1st. So nobody should think that. Even if the money does come through and the wait list eventually does open, it'll be at some point during the fiscal year, not on July 1st. Yeah, that's a great point too. And that's typical. Like, I mean, can you talk about that just in the past, that there is sort of this couple months delay as the budget finishes before EEC implements them? Absolutely. And they have to really look at what was spent for the summer, for summer camp kids. Where are they at? Typically, I wouldn't expect to hear anything. If they say they're going to open it at some point during the year, I would think you're looking at least October, if not beyond that, before anything would actually open up from the wait list. I could be wrong, but historically that's what's happened. Yeah, that's really helpful context too. Yeah, and I also want to say I love having all the expertise on this call and all like the historical knowledge. So thank you, Kim, for being able to share that. And did you see there's another comment? Another concern is will there be enough spaces for the increase in children? Yeah. Yeah, Right. we've been talking about that a lot, honestly. And I also think the C3 requirements of providers having to be willing to accept vouchers, we're certainly expecting that we're going to have more providers than ever. We already have seen that over the course of the last 2 years, but we're expecting even more providers to register for a voucher agreement and be available to accept kids. To Cecile's point, whether or not they have openings, that's remains to be seen. Yeah. One of the things that we've talked a lot about too is that, making these investments in the workforce, when you think about salaries, when you think about professional development, the credential that the Department of Early Education and Care is working on, all of those investments are really important if you eventually want to increase capacity, because we can't open new classrooms if we don't have the educators to do that. So that's one of the things that we're thinking about a lot for our advocacy moving forward, and is an important flag. All right, so I have just like 3 slides here that basically talk about, three or the 4 main issue areas that you all have brought up over the past few meetings. So this first one is childcare financial assistance, and Harold really gets to your question there, which is that the legislature had to invest over $290 million above FY25 levels just to maintain the current caseload for childcare financial assistance. So that's a significant investment, and that's really important context. And at the same time, we really know that
that reopening access for families that are on that income eligible wait list is important. And it was part of the vision of these 2024 reforms with the increase in income eligibility to 85% of the state median income. And so it's one of the things that we included on our ask. All right, we talked about the reimbursement rate. So as I mentioned, this was part of those 2024 reforms as well. We've made a lot of progress. There's been a reimbursement rate increase included, almost every year, if not every year, for the past 5 years. And we still know that there's a long way to go to get that to be at a level where it results in sort of sustainable business practices for childcare programs. And so it's another reason why we included that $20 million on our ask for the budget this year. And then C3. So I saw there was a couple comments about this in the chat at the beginning. So whether it was talking about educator compensation or C3 specifically. So what I want to flag here is that both the Melissa. House and the Senate level funded C3 at 475. Go ahead, Latoya. Yeah. No, E não I se was só. going back to the question I Ela scrolled está up falando to, também was com outras if there would perguntas be que não new estão. C3 funds for new programs to join C3. Então, Perfect. a pergunta é quais são os programas que vão ser parte do C3? Tem problemas com. Ela está falando também da conversa, tal. Ela vai dar uma olhada no gráfico também. E a Casa, por exemplo, a Casa, o governador, na Casa e o Senado, ele está incluindo $475 milhões para o C3 nesse ano, né? E também é parte que é importante que foi parte do cálculo de o ano fiscal 2024, na reforma de 2024, no C3, então, por exemplo, eles estavam trabalhando nos grants operacional, que teve problema com o áudio também. E, portanto, não tem fundos adicionais para os grants, que ele fala que tem o nome de C3. Tem umas mudanças das políticas que são importantes, ele está monitorizando de perto, eles usam diferentes fundos da renda para financiação, então tem mais outros recursos para aumentar a capacidade de limite para estar trabalhando eles para a implementação do C3. Por então, ele vai monitorizar de perto como que vai funcionar na parte operacional, mas não tem financiamento adicional como parte do C3. Na vez, ela está falando que o departamento no IEC, ele está falando também de algumas mudanças potenciais no programa de C3 que ele está considerando como parte do programa. Uma das partes importantes que ele está falando nas últimas semanas, como parte do comitê, é que eles estão colocando os fundos, as reservas de fundos financeiros para permitir também vários programas para ser parte do C3. Então, uma pergunta no chat, possivelmente esse é o plano do Departamento da Educação SEDA também. C3. Ela está falando muito rápido também, ela que está falando rápido para os intérpretes, né? Precisa. Tem informação que é informação financeira, tem números, numérica e quantitativa também. E também os recursos. Quais são os recursos que você vai ter disponíveis? Então, vamos querer responder as perguntas de vocês, as perguntas que têm relação com o orçamento, com os fundos federal, o fundo estadual. Já temos vários recursos que estamos colocando na tela. O primeiro recurso é a Fundação de Massachusetts Taxpayers, que ele vai ter um evento na segunda-feira, que ele está falando qual é a diferença no comitê e a diferença e qual eles vai explicar em detalhe. Por exemplo, se vocês vão querer dar uma olhada, pode dar uma olhada na gravação, pode dar uma olhada também à apresentação para saber quais são os recursos que você tem disponível. Emanuel, ele colocou também Neighborhood Villages, tem material do orçamento também, pode dar uma olhada no material deles também. Então, o Emanuel vai explicar um pouco. Emanuel, ele vai explicar, ele está falando do material também. Tem materiais orçamentários de Neighborhood Villages, que o senhor Emanuel vai falar também, o senhora. Então, boa noite para todos. Emanuel Du é meu nome. Eu sou uma lista também no Neighborhood Villages. O que eu coloquei, ela vai colocar de volta também na caixa do chat.
Tem vários blogs que ele tem, pode colocar um material orçamentário, o orçamento da casa, o orçamento da Câmara de Governo, que são as propostas principais, as conclusões principais. Ela vai compartilhar no chat também, no link para o website, onde eles colocaram todas as informações que têm relação com o orçamento estadual. Ele vai colocar tudo, análise financeiro, estatística, todas, compartilhar com vocês, para vocês vai conseguir dar uma olhada se vocês acessam no And I link no believe chat. we're going to send all of these things Elas vão to compartilhar members também out todas in the as following informações email as well. com vocês no próximo Yes, definitely. e-mail. Eles vão compartilhar as informações Awesome. da apresentação All right, também. so the last bit we have to share with you is Então, that na we última parte que ele vai have compartilhar com developed vocês, a eles já sort of click desenvolveram email campaign for the uma conference. campanha no So e-mail it's também, que é a parte do quick comitê da link. You click conferência. on É it um and it link que vocês vão automatically fazer um will clique send an sobre email o link. to Ele all vai 6 members of that encaminhar committee. So 3 o from the e-mail House para and os 2 from the 6 Senate, membros da comitê, as 3 da well Câmara, 3 do as Senado, the 3 da Speaker of the Casa, House, sort of the e também o leader in Speaker the of the House House, of que é o líder da Casa Representatives, de and the Senate Representantes no President, Estado, who's sort of the mas é leader o on the presidente Senate do side. Senado também. Um, Então, eles têm o link, vai you fazer um can clique e use vai that encaminhar tool automaticamente o correio to eletrônico para eles, para sort of 6 pessoas que ele falou copy no and paste parte do any Senado. exact E ads that we vocês have developed. precisam também You are more de than welcome to copiar, delete né, o certain material. components of it E and vocês change podem it. também It will eliminar still take us algumas through to you if you partes, only want to advocate for a few of those se vocês changes. vão querer It's representar a completely defesa de reusable. as partes do So material. I'll put that link in the E também chat ela vai to colocar show no you link no all chat our budget e ask vocês vão ter sheet so that you acesso can see. I'll para go você through the saber different qual é a pergunta, qual é essa budget asks demanda do there if orçamento there are any questions that anyone que might seria have. beneficial também para We've gotten, I think, os just under prestadores de cuidado 180 infantil, people que have são taken vocês. action so Tem far, 180 which is pessoas que great. já And I'd love tiveram na another, what is tomada de there, 30 people on the decisões. Ele call vai right now, gostar 30 também mais people, da 30 30 pessoas que or estão 40 more. participando na reunião de hoje So para And your participar, friends. para and your pedir. E friends, yeah, pode share convidar this os to more amigos than just também, né? Jesus, honestly. Que The as more people that pedido they're importante hearing que vocês têm como from parte do about early education orçamento here, no the Early better Education Care, que And your será families beneficial you para vocês. serve. E as famílias também, as famílias que vocês oferecem So I'll serviço put também, that né? in the chat Então as ela vai well. compartilhar com So you vocês no will have chat. the link. Vocês And vão ter no then, link que ela está falando are com there any todas as questions about what we've informações. shared so far while I'm Então, kind of pulling up the ela já PowerPoint? compartilhou Go ahead and muitas just unmute informações com yourself vocês. Se and vocês têm feel alguma free to pergunta, share. pode colocar no chat ou pode colocar no microfone e Can fazer I a ask something? pergunta, né? A senhora tem I'm a uma little pergunta confused. também? It wasn't about Ela the fala que está um early pouco childhood, but it was on confundida. here at the very end. E It no talks fim about da higher apresentação, ela está education. falando que fala da educação And I was superior, very na confused higher by how it education. said, I don't know Eles if you falaram can pull it back também up. que ela está falando para ela para colocar na If you tela pull as it back up, informações que ela está yes, you see how colocando. it says at the bottom 8 million Por exemplo, by 8 governor and then House milhões para o 496, but then governador Senate 0. e o Senado What tem um happened to a situation zero. like that? Então ela está perguntando o que aconteceu. Great Eles colocaram question. zero na tela, né? Porque o que aconteceu? So for some context here, Então, last year, o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, o created the Free Community Massachusetts, College Program, which is eles super exciting. criaram o Free Community College We Program, also que é know muito that emocionante também. for early educators Sabemos que para o the educador, requirements of that community college, o the Free cuidado Community infantil, College, o don't requisito necessarily para o match up. Free They're not Community able to College, take the realmente required eles number não of credits, as an podem example. aceitar There o has número been de a créditos que program ele in está compartilhando. Tem um Massachusetts for programa a também no long time now Massachusetts, já called tem Clear muito tempo, Pathways, que o which nome do helps programa é to provide Clear some of that Pathways, higher que vai education support ajudar, to por early exemplo, no educators. suporte And financeiro it really does para complement educação sort na of community faculdade também. college, Que free ele community está falando college de program Free in Community College, que é Massachusetts uma as community well. college, So acesso na faculdade what you're de seeing graça. there is the Então, House o que está colocando na tela e o que eles $4.95 colocaram é million, which really is 475 milhões de dólares. meant to sort of É sustain um the program for the investimento next para year. na The sustentabilidade Senate no did programa not do próximo ano. include it in O their budget, Senado so não that's why there's sort colocou of como zero parte there. do. Por isso que I will fica um say zero that para this responder a is pergunta da senhora, né? O usually Senado não the tem sort of contribuições tactic that's financeiras. used between the House and the Senate as they Então, are o que negotiating acontece é que ele differences. está They negociando both também as have different diferenças, elas priorities, têm and their prioridades investments diferentes. reflect O that. And when Senado, we a go to Casa e o Governors Committee, investimento também é diferente, they're porque eles able têm to sort of prioridades que são advance their diferentes priorities também, by sort of para trading continuar between com as those two prioridades spheres. So para trabalhar we're not nessa super área. concerned Então, about it, I guess I não would say, temos but we muitas do preocupações, está know falando what the ela, Clear mas é Pathways muito program importante is, and também it is something that we o have programa de taken on Clear our
Pathways e é uma prioridade para nós. Vamos monitorizar de perto também o programa de Clear Pathways.
Então, ela está perguntando, se responde a pergunta da senhora, ela perguntou por que fica um zero lá na tela, né? É porque o Senado não colocou investimento nenhum. É uma pergunta muito boa. Se vocês têm mais alguma outra pergunta, o que eles apresentaram para vocês. O orçamento estadual, o orçamento federal, a diferença do orçamento na Câmara, no Senado, qualquer pergunta que tenha relação com investimentos, ela, a senhora está falando que se todas as pessoas participando, então ela está falando para fazer um clique no link, então vocês vão conseguir ler o material, o formulário de defesa de direitos, que ele fala de advocacy. Então vocês vão conseguir comunicar também com o legislador, né? Não precisa de fazer agora, mas vocês podem fazer um clique no link com todas as informações. Então, ela vai oferecer na parte visual, se vocês fazem um clique no link, é um formulário que vai perguntar qual é o nome, qual é o seu sobrenome, qual é o correio eletrônico e qual é o endereço. E vai usar no endereço também. Ele vai usar no endereço para saber qual é o legislador e o político que pertence na área que vocês moram, né? Baseado no endereço. E por exemplo, esse é o mensagem que eles vão encaminhar para eles, que é o investimento no Early Education and Care, que é parte também do orçamento de 26. Então, eles colocaram também, vocês podem mudar as informações, por exemplo, se ela vai querer eliminar nessa parte, vocês podem eliminar qualquer parte e podem colocar na sua opinião. É um recurso também para vocês. É importante para vocês também para compartilhar as suas informações e a história específica de vocês. Vocês podem mudar as informações que tem na tela e podem procurar ficar com algumas das informações. Esse é um exemplo de uma mensagem de 150 milhões de dólares entre a Casa e o Senado, que o investimento é muito importante também para Massachusetts, particularmente para o educador de cuidado infantil. E eles falam também das quais são as prioridades. Você tem também, por exemplo, uma assistência financeira no child care e no ano fiscal 2026. Então, eles separam as duas quantidades lá. Então, nesse documento, no pedido, no Senado, ele está perguntando também, o Senado tem 98 milhões de dólares que eles estão vendo, e na versão também na Casa é 15 milhões de dólares. É a quantidade também que ele está colocando. Estamos falando com o departamento na administração também. Então, estamos perguntando uma versão também que inclui o programa de scholarship que ele estava falando também. E tem várias diferenças também no financiamento da administração dos departamentos, que é diferente também, e os custos que tem relação também no Jumpstart, os diferentes programas. É o programa também de Commonwealth Preschool Partnership e o Summer Startup, que é outro programa muito importante que vai servir as comunidades também. E o nível da financiação do Senado também, para a financiação dos programas, combinado entre por volta de 27 milhões de dólares. E no Head Start também é outra prioridade importante que eles receberam também as informações por meio da proposta do Senado. Eles adoram também uma quantidade maior, 1,5 milhões de dólares para no Head Start. Então, a pergunta que tem no órgão é na oportunidade também da educação geral nos Clear Pathways, para apoiar na educação geral por meio do Community College. 4,5 milhões de dólares. E também está falando do programa piloto que eles estavam falando no ano passado, que eles colocaram também, o departamento da Early Education, que eles estão desenvolvendo também como que vai funcionar no Massachusetts. Eles colocaram também como parte do pedido na demanda para eles. E colocamos também mais outros programas, como o Jumpstart, por exemplo, a financiação do Reach Out and Read, e os Horizons para as crianças que não têm casa, o homeless, e para a educação cedo e cuidado também. E também com a parte do orçamento também de supplemental tax, eles incluíram também como parte na documentação, por então, 55,5 milhões de dólares para educação cedo e o cuidado.
como parte desse documento também, eles especificam que 20 milhões de dólares eles vão colocar na implementação da taxa de reembolso, 8 milhões nessa quantidade, e para o personal childcare dos educadores, 7,5 milhões de dólares. Então, estamos perguntando também no nível de financiação para vocês, que os outros fundos que vai colocar também como parte do financiamento. Então, que ela está colocando na tela os pedidos que o departamento está fazendo também para o Estado, né? Qual é a parte? Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta no chat. If you already did it, you don't need to do it again. Thanks, Edna, and Leah. Those are great questions. What you can do, though, is you Então, o que can eles vão copy conseguir that fazer, text por and you exemplo, can pode send it to copiar no your texto e specific pode encaminhar legislator. também So para o your legislador da representative in the sua House área, or senator. e o representante Just to da let them casa know that e the o conference in senador contact também. with the conference committee, and Então, this will vocês be shared with podem se them. comunicar que vocês falaram I think that's com a great o way to comitê kind da of increase board conferência. awareness, É, as portanto, well é as muito they can importante also be para an eles advocate for saber, e you eles in podem in the representar vocês também legislature and share na your priorities with that legislatura e conference podem committee. compartilhar bem quais são So as that's prioridades something de you can do if vocês. you've already E é taken algo que action with vocês that vão document. conseguir também, né, se vocês Okay, compartilhando that o will already documento que ele está work. colocando na tela. Can I say a little bit about like the conference committee Ela process vai falar too? também qual é o processo no comitê, né? It's a process that É happens um behind processo closed também que doors. It's not like acontece na a whole porta period. fechada. It's E, just por exemplo, não é como these uma people audiência nessas are pessoas, selected os by políticos. Eles selecionam os the House and the políticos. Senate, and they Na get Casa, no together and Senado, eles vão discuss trabalhar em where parceria there's e vai discrepancies ter uma conversa in each qual é a chamber's version discrepância the e budget. dentro da Câmara But e na there's no parte like open do door to what's happening orçamento. in there. That's É, why por it's então, really não é important uma just to like audiência flood them pública. É, por with então, é our muito importante para priorities comunicar para and eles also our quais são as caucus and nossas oversight, flood prioridades, your para personal priorizar. E, representatives and qual, senators e with também your vocês têm que se priorities so comunicar they com can be o an advocate legislador during this process that is da sua currently área, porque happening. ele vai representar um Our defensor de state vocês na budget is sua due área. by the end of the No month. orçamento That has estadual, not né, tem happened, and uma one would limite, think a that data é actually para then fim it de might ano, be eles the month, precisam but para maybe apresentar, this is the year. mas But esse é o hopefully ano, that mas it will be esperamos done que not long after the due date if ele it's vai February. conseguir ter uma data limite também e That's it. estamos aguardando que ele vai Or conseguir cumprir probably, com I uma mean, data. best case scenario, if they're on time, 2 more weeks. Possivelmente umas 2 semanas, né, Close it para out conseguir for July trabalhar na parte 31st do was orçamento. Yeah. the date that they finished O it. julho So we're primeiro, talking weeks, not months, but julho it's 31, né? February. Estamos falando que já são poucas semanas, mas não and são meses. then E Luna, também, I saw you asked about Head Start in the chat. Luna está Everybody answered perguntando as no well. Head Start So também. there was a lot of advocacy over the past Então, few tem weeks muita for Head representação Start nas últimas federally. semanas também There para was o some Head Start na concern that parte it was federal. not Tem going to muitas be preocupações included in que the eles não iriam president's budget and incluir that there were como going to be parte funding do cuts to Head orçamento Start. do And presidente, que so eles iriam far, the cortar news has fundos been também that para o Head there's Start. not any O que proposed acontece é que ainda não tem uma budgetary cuts proposta to para Head o Start, corte which is really de important. o Head Start, And que é then muito importante that também. funding that I was talking about, Essa so Head financiação, Start esses federally fundos que ele falou. funded also E o has Head Start tem uma a financiação que state é supplemental federal. line item, so they Tem get funding vários itens matching que é there for the suplementar state of também. Massachusetts. Portanto, eles têm And fundos e recursos that's something financeiros diferentes. was at Nessa 18.5 financiação million last é year, and they, in 18,7 the Senate milhões version, they got an na increase versão do Senado to também. 20 million. So that's something that we included as well. É uma coisa que eles incluíram You see também. Rachel's question? If we have any idea if E, por and exemplo, se when eles têm uma Massachusetts ideia would have também a quando que special Massachusetts session ele vai ter if uma major changes audiência happen for especial, se acontece uma the coisa state's também, federal budget. uma mudança muito grande para To keep it simple, o we usually orçamento go ahead do and ano say when, so. 2026. No, I think A that Marisa pode compartilhar unfortunately com that's eles, the não? answer. Essa é a Really resposta. interesting. So O que é one of muito interessante também falar ela, advisors sort of funds an advocacy organization temos focused também on várias kids, organizações skincare in que all estão 50 states. trabalhando On our com. last call, they kind of asked this question of Na how última are ligação, eles states fizeram a mesma responding to the federal pergunta, como que está uncertainty respondendo também and what com are they considering o que doing. vai And acontecer no we nível heard federal, que everything não from ninguém our sabe state o que vai is acontecer com os fundos de starting to nível sort of federal. pull aside Então, o funding nosso in estado ele anticipation está of potential cuts, and colocando they're também, putting it in trust guardando funds e colocando os to fundos our de state, investimento outlining diferente the no nível process that they're estadual, né? going to Baseado take. So em o whether que it's a special pode session acontecer or com o governo federal, o like corte who's going de to be part of the fundos. task force to É kind of uma examine prevenção, então some se of ele the está cuts. So all desenvolvendo of uma these things I think estratégia are para questions that states are conservar grappling os with fundos. and Portanto, são and os that we're paying attention to, and desafios que we'll see tem what o happens. Estado, But então no estamos updates on monitorizando when or de if perto o que é o que está this sort acontecendo, of special
Nós ainda não sabemos se tem uma sessão And if we especial e find quando que vai out, we'll acontecer. let you know. Se nós temos informações, nós vamos compartilhar com vocês também.
Any other questions? Any other thoughts on the budget process this year? Were these meetings helpful for you? Então, Have ela you está kind of perguntando engaged se é with either beneficial neighborhood também, villages se or vocês já SIGs as compartilharam budget com outros advocacy? neighborhood We're trying to villages. kind of, figure out what is the Estamos most helpful for vendo everyone. que é o que é What da time is most melhor helpful if you're ajuda, all também qual é a busy and melhor are hora constantly também. Que é muito wondering. importante So que ele if you está all have any perguntando qual é a melhor thoughts on hora that, para vocês, se let us vocês têm know. alguma opinião, seria muito importante. You can also reach out to us anytime to let E us vocês know podem se too. comunicar conosco Feedback também, né? 24/7. Temos opiniões também 24/7. Okay, well, I'm gonna put the action Então, ela alert vai in the chat colocar one as more informações time, também but no chat mais uma vez para like Latoya vocês. mentioned, share this with your Como a friends, with your Latoya family, falou, with the vocês podem families that compartilhar essas benefit your informações com programs. If you're as on the famílias que Facebook groups, participam nos those Facebook programas, no groups, grupo we do want to make sure Facebook that também. early Precisamos de education ter a certeza que na Early gets the Education and maximum Care, amount of funding eles vão possible. receber a So maior any way that quantidade we de can fundos help financeiros support that is para ajudar we want para to do. So vocês. share that link É with algo que é muito anyone and importante, everyone. vocês podem compartilhar com todas All as right. pessoas, é importante para Thank you all for entender bem. being here tonight. Yeah. Então, This tudo was bem? great. Muito I hope obrigado a this todos was pela tua helpful and presença see you e soon. boa noite para todos. E muito Oh, there we obrigado. go. Got some responses. Awesome. Thank you for putting the meeting together. Simple explanations about the budget process. Thanks, Harold. Helpful, but keep us informed. Ele muita ajuda para nos Yeah, informar. thank you all for coming and participating. It's Então, so much muito better obrigado when por we can do that, participar. honestly. Yeah, I have to say, this is such a great group of Ela folks está who falando que é um always grupo show incrível up de every pessoas também que meeting. sempre está I'm always participando happy na to be in reunião. space with you. Então, estou feliz de participar com vocês. Muito Ooh, we obrigado got a todos someone that's pela gonna tua share it. Thank presença. you, Marie. Tem várias pessoas que vão compartilhar com outros também, né? Que informações importantes vocês têm no Great. Have a great night, link everyone. Thanks so much. para acessar Good todas essas night. informações. Muito obrigado para todos e boa Bye-bye. noite para Thank you. todos. Bye. Bye. All right, I just saved the chat and I think we're good to go. All right.